A fotografia não tem apenas o poder de congelar um instante preciso, como também de instituir verdades sobre determinados acontecimentos. Quando ela é produzida, publicada e interpretada pelos repressores, acaba se transformando em um importante instrumento de fabricação de memória e de história. A Guerra do Contestado foi um marco na história de Santa Catarina e Paraná. Apesar de sua história não ter sido disseminada como deveria, seus eventos marcaram vidas, e seu contexto é muito mais complexo do que a maioria das pessoas imagina. Durante toda a Guerra do Contestado, os comandantes militares registraram em seus relatórios, matérias de jornais, publicações em livros e imagens fotográficas sua versão do acontecimento, sendo essa uma estratégia militar de autopromoção. Imagens fotográficas de batalhões e situações específicas, mostrando uma visão formulada por eles, a fim de criar uma história moldada a seu favor. Dessa forma, em seus registros fotográficos não mostravam toda a violência que ocorria durante esse período de guerra, muitas vezes praticadas por militares, como a degola dos inimigos ou sertanejos mortos em combates, ou mesmo as diversas casas incendiadas que deixavam pelo caminho, nem a falta de equipamentos e preparo deles próprios, mesmo tendo recebido uma alta quantia de dinheiro público para que estivessem qualificados para a guerra. A maioria das fotografias eram premeditadas e montadas. Os fotógrafos já iam com um olhar preparado, até porque, de acordo com ordens superiores, nem poderiam registrar certas cenas. Além disso, sabiam escolher os momentos e dispor da melhor maneira os envolvidos para que parecesse que tudo corria muito bem para os militares. Tais embelezamentos se davam muito por conta da crítica jornalística dada ao exército constantemente na época, muitas vezes sobre esses abusos de poder, e como de costume, as críticas eram refutadas pelo general Setembrino de Carvalho. E então, a construção de uma ideia filtrada por meio dessas fotografias cuidadosamente preparadas que obedeciam a critérios específicos de acordo com os interesses militares, foi essencial para a imagem deles e do que queriam mostrar que se passava na guerra. Basicamente, encenavam um exército preparado e técnico a fim de construir uma memória. Trago para exemplificar tais argumentos e construir uma análise dos fatos uma fotografia específica. O contexto dessa fotografia é a própria rendição do reduto de Antônio Tavares, que aconteceu em janeiro de 1915, em Papanduva, uma comunidade do norte de Santa Catarina. Tudo se iniciou com as cartas trocadas entre Antônio Tavares, um dos líderes rebeldes mais procurados do contestado, e o Major Taurino de Rezende, militar comandante da linha leste do 29º Batalhão. Mensagens que duraram desde dezembro de 1914 até janeiro de 1915. Como podemos observar, o próprio Tavares não está entre os rendidos, pois, após uma longa leva de cartas negociando seu reduto e até o encontro entre os dois, acabou por reparar que suas condições para tal rendimento não seriam levadas a sério. Sabia que, se ele próprio se rendesse, morreria. Decide então por fugir e continuar a luta, com a companhia de vários de seus homens mais preparados, porém deixando que se rendessem as pessoas mais vulneráveis e assim, de certa forma, tiravam um peso de suas costas, pois essas pessoas se encontravam fracas e famintas. Sendo essa também uma estratégia militar, uma das últimas estratégias formuladas. Dessa forma, já havia se formado em volta do reduto, a mando do general Setembrino, um cerco de militares, que impedia a chegada de alimentos e todo e qualquer subsídio para a existência daquelas pessoas, as fazendo passar por fomes e doenças. Isso aconteceu em muitos outros redutos, juntamente com a grande demanda de propagandas que incentivavam os rebeldes a se entregarem, prometendo perdão a quem não tivesse participado ativamente da guerra, assim como comida, abrigo e até terras. Os capturados que tivessem sua participação na guerra comprovada eram mortos, muitas vezes com a degola. Agora vamos focar na imagem e o que ela pode nos contar. Podemos observar que esses então protestantes estão rodeados de militares armados, que aparecem propositalmente em destaque, a fim de demonstrar poder sobre o grupo de reprimidos. O que nos demonstra em primeira vista que teriam sido capturados à força em uma batalha, por isso tantos homens fardados e armados em volta do grupo. Até porque dispostos na frente estão homens em maioria, o que causa uma ilusão. Mas quando começamos a analisar de maneira atenta, podemos perceber as figuras predominantes da foto. Mulheres, crianças e idosos. Isso não faria jus ao que se esperaria encontrar em campo de batalha, e tendo em vista o conjunto de 1000 homens proposto por Tavares nas cartas, que dizia estar sob seu comando, foram mais ou menos 200 pessoas que se apresentaram à coluna leste. A necessidade de uma autoridade tão bem representada para a contenção do grupo não parece necessária. E podemos ver que a maioria que está rendida na foto são as pessoas indefesas, que precisaram se render por conta da penúria que passavam nos últimos tempos, ocasionada pelo cerco, mas ao invés disso aparecem encurraladas como troféu de guerra. Em suas caras abatidas vemos o cansaço.
Diversos relatos importantes de pessoas que vivenciaram e lembram dos acontecidos ainda podem ser ouvidos. Tais vozes não podem ser deixadas de lado, visto que ainda há muita história para se reconstruir sobre esse conflito, porque, como foi citado, apenas o que era de agrado militar foi registrado de maneira institucionalizada, e não se pode associar apenas com um lado da história.